E aí, beleza? Já faz um tempinho que eu não posto vídeo, mas agora com essa nova sequência eu pretendo trazer mais vídeos, né? Falando aí sobre 3D, animação. E no vídeo de hoje eu pretendo trazer aqui um pouco mais sobre cenários, pensando aqui em animação 2D. Principalmente se você tem problemas, né, em criar cenários um pouco mais bem elaborados para sua animação. Aqui eu vou mostrar um jeito muito fácil e prático de você criar a partir de imagens. Então, basicamente, né, o que rodou já ali no vídeo é eu mostrando como transformar esses planos, essas imagens bem planificadas, achatadas, né, uma imagem simples, em cenários um pouco mais complexos e bem trabalhados com esse aspecto mais 3D. Sem, né, claro, você precisar modelar ou fazer coisas muito mais complexas. É algo muito simples, você vai basicamente ali usar uns modificadores e aplicar nessas imagens. Então, sem mais enrolação, espero que você curta esse vídeo, deixe aí seus comentários e bora pro vídeo. Então já direto, né, pra gente não ficar de enrolação, aqui dentro do Blender, você pode começar aqui por 2D Animation ou o padrão, né, aqui do Blender, tanto faz. Eu vou começar aqui no padrão, apenas para demonstrar aqui no vídeo. Isso é algo bastante rápido aqui, mas mostrar que é muito simples de você fazer um cenário, né, com mais profundidade e um pouquinho mais complexo, né, não aquela coisa chapada e tão sem vida, né, deixar um pouquinho mais apelativo aí para suas animações. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Acho que eu já vou deletar essas coisas aqui, né, não vai ser muito útil. Vou tentar mostrar aqui de forma bem rapidinha as coisas. Uns dois exemplos pelo menos, para você conseguir aplicar aí. Então, até então aqui, a única coisa que eu fiz foi apagar e resetar a câmera aqui, né? Deixar ela posicionada de maneira que ela fique de frente aqui, né? Para o plano que eu vou adicionar. Deixar bem retinha ali, né? E paralela. Isso é simples, né? Movendo ela aqui, zerando ali as configurações dela e a rotação, né? Deixar aqui em 90 graus. Não tem muito segredo, né? Tô falando isso mais porque às vezes tem algumas pessoas que são mais iniciantes e querem, né? Começar a desenvolver suas animações, às vezes está pesquisando como criar esses cenários. E aqui, né, eu vou mostrar um pouco disso. E no próximo vídeo, inclusive, eu pretendo abordar um pouco mais um aspecto mais da animação também, em conjunto com esse cenário que eu estou fazendo aqui, né? Porque ele tem um objetivo, que é ter ali uma animação em cima dele. O vídeo em específico de hoje é como fazer esse cenário, né? De forma um pouquinho mais complexa. Então, começar aqui adicionando o nosso cenário em uma imagem e mesh plane, né? Aqui por padrão aqui em adicionar, bastante simples. E aí você vai procurar a sua imagem, né? Onde você salvou ela. Eu criei o desenho dela, acho que até já deixei o vídeo rolando aí, porque eu quis pintar, né? Justamente tô tento, né, treinar um pouquinho por dia de várias coisas, então 3D ou 2D. Só lembrando aqui de mudar pro nossa viewport aqui para conseguir visualizar o nosso cenário. Vou entrar aí na câmera ali, né, para visualizar como ele tá dentro da câmera e já vou deixar aqui do tamanho que preencha toda ela, né? E como você pode ver, qualquer imagem que você, né, até o exemplo aqui é para você poder usar qualquer imagem, né? Não precisa ser a minha ou uma parecida com essa, mas qualquer imagem. Então veja que ela é totalmente plana, né? Até funcionaria, né? Ah, você vai fazer uma animação com um personagem aqui, sei lá, passando aqui nessa ponte. Dá para fazer, né, a animação dele caminhando aqui, e aí usando esse cenário, mas eu quero deixar o cenário um pouquinho mais tridimensional, sem necessariamente eu precisar modelar um cenário desde o zero, né, porque isso vai demandar mais tempo, mais trabalho, e até, né, alguma habilidade que às vezes você ainda não tem. Dessa maneira que é muito simples, que basicamente você vai adicionar essa imagem e criar algumas modificações nela, então não vai ter dificuldade quase zero aqui, né? Muito simples. Então eu tenho a imagem aqui, minha textura, né, do cenário. Do próximo passo aqui vai ser fora do Blender, porque a gente vai precisar, para o efeito funcionar aqui, ter mais uma imagem de textura aqui que vai servir como eu posso explicar, para definir aqui a profundidade da imagem. Então, para ele entender o que está mais perto da câmera e o que está mais longe, né? Por exemplo, essa pedra aqui, ela está bem próxima da câmera. Então, eu tenho que puxar essa outra imagem para que o Blender entenda, né, aqui dentro das modificadores, o que está perto e o que está longe. E para isso, a gente vai usar um sitezinho que eu vou deixar o link aí,
Mas o que que ele vai fazer pra gente? A gente vai jogar uma imagem aqui, ele vai fazer automático, então não tem nem cookie esquentar. Você vai jogar uma imagem parecida aqui, aqui tem um exemplo até do próprio site, dessas pessoas aqui, e ele vai gerar esse depth map, também conhecido, né, como um mapa de profundidade, né, vamos dizer assim a tradução, aonde ele vai, aqui a própria IA aqui vai definir o que está mais perto e o que está mais longe. Então até aqui a gente pode ver um exemplo do site aqui, né? Então veja essa xícara aqui. A gente, né, consegue deduzir que ela está mais próximo da câmera do que essa mulher de óculos aqui, por exemplo, né? Então o site faz isso. Ele entende aqui que essa xícara está um pouquinho mais perto e faz esse mapeamento. E a mulher de óculos está um pouquinho mais longe, então ela acaba ficando mais escura. E o que está bem lá no fundo, né, acaba ficando totalmente escuro, né? Os outros dois ali até assumiram. Tem mais essa questão, né? Não vai ser perfeito, né? Ele não vai definir certinho aqui o volume das pessoas e tal, mas ele vai definir assim essa a proximidade, né, e profundidade aqui, que é o que a gente quer aqui para algo mais básico aqui e escapar aqui, né, dessa cena planificada aqui do cenário. Então, você pode você mesmo testar aí qualquer imagem, você joga aqui, ó, você joga uma imagem aqui ou seleciona ela lá. Vou pegar essa aqui, por exemplo, que eu fiz ali o desenho. E ela vai gerar, né? Eu já gerei, é só você esperar, baixar essa imagem, ó, já está pronta. E vai fazer análise e tal, mas eu já tenho ela baixada aqui. É essa imagem aqui que ela gerou, né? Então, semelhante com o exemplo ali do próprio site, você pode ver que ele vai tentar definir, né? O que está mais perto, o que está mais longe. Então, essa pedra, como eu disse, né? Ela está bem mais perto da câmera e por conta disso, ela tá mais branca aqui, bem mais clara, né? E a ponte lá acaba ficando mais escura e o céu lá, as outras árvores até sumiram, né? Então, e agora o que que a gente vai fazer? A gente vai usar essa imagem aqui para, de fato, realizar aqui o efeito em cima aqui da imagem e gerar aquele efeito de 3D aqui, sem muito esforço, né? Até agora, ó, basicamente, o que a gente fez foi ter a imagem, né? Não sei, você pode gerar por IA um background aí para tua animação, né? Para o teu vídeo. Eu fiz esse desenho aqui, né? Porque eu queria dar uma treinadinha também em cenário, em pintura, né? Digital. Mas você, né? Ou pode baixar aí para fazer um teste, né? Inclusive aqui, esse corredor aqui eu vou usar de exemplo daqui a pouco para mostrar que não é só em cima dessa imagem ou que algo que eu fiz, né? Mas também peguei uma imagem aleatória aqui mais, bem diferente, né? Com bem menos detalhes também para mostrar que também funciona. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui agora em modificar, selecionar aqui nosso objeto, né? Nosso cenário aqui. Adicionar um modificador. Não esquente, né, com tanto de função, se você é iniciante. O Blender, né, ele tem 1 milhão de função aqui, você pode criar 1 milhão de coisa. Vamos apenas focar aqui no que a gente quer gerar, que é deformar essa forma aqui, né? Então você vai vir aqui em, deforme, o displace aqui, né, que vai ser o displace map. Ele não vai fazer nada ainda por enquanto, né, porque a gente ainda não definiu aqui as configurações. O que a gente vai fazer é adicionar um new aqui, ó, até pode ver que tem uma imagenzinha aqui, para você adicionar uma nova textura, né, que daí a gente vai acrescentar aquela nossa de profundidade, né. Então, ainda não apareceu nada, você vai precisar clicar aqui, né, nesse Show Texture, para você ir nas configurações da textura e puxar a imagem. Então, só vim aqui em Open, vamos procurar a imagem, é esse def aqui, né? Note que ela tem que ser a própria, né? Senão não vai funcionar, né? No caso, a gerada lá pelo site. E até agora não gerou nada ainda, né? Então, o que que pode ser? Tem mais algumas coisinhas que a gente precisa ajustar aqui para deixar do jeito que a gente quer. Então, por mais que você mexa aqui, ele não vai acontecer nada. Porque o nosso plano ainda, quando você entra aqui em modo de edição, ele só tem esses 4 vértices, né? Então, qualquer modificação que ele sofra, ele não vai acontecer muita coisa porque ele não tem vértices o suficiente, né? Para, vamos dizer, distorcer, né? Ó, se você mexe em um vértice, ele distorce isso. Agora, se eu tenho mais um vértice aqui centralizado, por exemplo, ó, ele já começa a ter um pouco mais de complexidade, né? E quantidade de vértices para conseguir gerar as modificações necessárias. Mas o que eu vou fazer aqui é selecionar tudo e subdividir essa forma. Em subdivisão aqui, clique aqui para a gente definir uma quantidade. Vamos pôr aqui
20, por exemplo, não dá para pôr bem mais. Olha, claro que quanto mais, pouco mais perfeito vai ficar, mas não dá para exagerar também, porque senão vai acabar pesando demais, né, pro teu computador. É perigoso, principalmente se seu computador for meio fraco até, né. Então, 40, vamos achar um número aqui que funcione muito bem aqui. Vamos ver o dobro. 80, 100, 120 eu vou pôr aqui nesse exemplo. Acho que já tá bom, 100. Ó, perceba que ele já tem bem mais quantidade de vértices, né. Vou sair do modo edição, ele já vai surtir um pouco mais de efeito, né. Porém, o que aconteceu ainda aqui, nessa deformação que a textura gerou, é que ela tá fora de posicionamento, né. Por exemplo, a árvore tá aqui e ele fez como se a árvore, o volume tivesse aqui, né, tudo meio fora. O que que a gente vai precisar? É apenas alterar aqui a configuração de coordinates de local para UV, para ele entender as configurações, puxar as configurações do próprio UV, que é a textura ali, né, desse plane aqui, né. E pode perceber que ele já gerou, né, aqui aquela tridimensionalização utilizando aquele mapping lá que a gente pegou lá no site, né. Então, claro que ainda tá longe de estar bonito, né, mas já dá para perceber, né, um pouco dessa tridimensionalização sem muito esforço, né. Basicamente a gente jogou a imagem e jogou esse displace aqui em cima para gerar isso. E aqui o string que vai entrar para string, né, como a própria tradução já diz, é a força, né, a força dessa textura, o quanto ela afeta, né. Então se eu aumentar aqui, ó, vou aumentar gigante nesse monte aqui, ó, aquelas partes brancas lá do desenho, essas partes mais brancas, deixa eu tirar isso aqui ó, como é o caso dessa pedra aqui, né, aqui, ela ficou bem mais à frente, enquanto aquelas partes mais escuras ficaram mais ao fundo, né. Então, é basicamente isso que ele faz, né, quando você aumenta o string ali, ele vai aproximar ainda mais o que está no branco e afastar ainda mais as cores mais escuras, né. Então ele faz isso. Eu vou deixar acho que no padrão 1 ali, acho que já fica bacana, deixa eu ver, vou deixar ponto 8, acho que já tá bom. Você vai precisar testar aí, depende muito do caso. Agora, apenas para dar um retoque um pouquinho melhor aqui nessa nossa imagem, né, nesse nosso cenário, vamos mexer em mais algumas configurações aqui. Eu vou adicionar mais um modificador aqui para suavizar, né? A gente pode ver que ele ficou tudo meio pixelizado aqui, né? Tudo quadradão. Eu vou apenas suavizar para que fique um pouco mais confortável, né? De se ver esse desenho todo esquisito. Então, vamos adicionar aqui gerar e uma subdivision surface para ele criar ainda mais vértices, só que sem, né, ser ali no modo edição. Então, acho que em um só tá bom. Aqui também, né? Se você aumentar demais, isso aqui vai pesar também. Então, tome cuidado. Aumente de um em um ali, né? Dependendo do seu computador, né? Da sua máquina que você estiver fazendo isso. Mas acho que já tá bom. Ele ainda tá meio quadrado. Mas eu vou fazer mais uma coisa que ficou faltando aqui para deixar um pouquinho mais suave, que é selecionar aqui a nossa forma, botão direito e Shade Smooth. Isso aqui já vai dar um retoquezinho bem mais, um acabamento um pouquinho melhor, veja a diferença. Ele já tá bem mais suave, né? Ó. As formas estão mais arredondadas, né? Ó, no flat, se eu posso voltar ali pro shade flat ou smooth, né? Para suavizar. Ó, veja a diferença, né? Já dá uma boa suavizada. E basicamente é isso aqui, né? Para algo mais simples, né? Mas você já consegue uma tridimensionalização do seu cenário, que antes era assim, né? Totalmente flat, né? Um planificado aqui, você ia criar o personagem aqui. Você já pode agora, sei lá, né? Você fez desenhar ele aqui, pulando para cá, né? Esse vai ser a intenção do próximo vídeo, né? Eu vou fazer acho que uma animaçãozinha dele passando aqui. Pensando mais na animação frame frame aqui, desenhando cada framezinho aqui e mostrar um pouco mais, né, de como criar uma animação frame a frame dentro do Grease Pencil, mesclado aqui com esse cenário, por exemplo. E, inclusive, né, a gente pode ainda trabalhar muito mais em cima desse cenário para ele ficar ainda mais profissional, né, mais
com um acabamento um pouco melhor, né? Mas para esse vídeo eu acho que vai ser isso. Inclusive, se você quiser, né, um próximo vídeo com que eu faça algo um pouco mais bem trabalhado, por exemplo, o que eu imagino aqui que eu posso fazer. Aqui essa parte aqui tá bem bacana, ó, a, a, a terra aqui, né, essa parte do cenário ficou puxado legal. O que eu mudaria era separar essa imagem, essa árvore dessa imagem, por exemplo. Aí, claro, aí é um trabalho de edição de imagem também que você precisaria, né? Por isso que eu estou pensando em algo bem básico aqui, mas que seria possível também, por exemplo, desenhar uma imagem ou pegar uma árvore ou puxar uma outra árvore e fazer só ela e acrescentar ela aqui, né? E fazer esse puxado somente nela. Aí a mesma coisa só para esse plano aqui da frente fazer isso, separar ali o fundo do céu, por exemplo, e não ficar aqui, né? Ser um PNG sem esse fundo, ficar transparente, daí eu adiciono outro plano com a textura de céu aqui no fundo, né? Mas deixe aí nos comentários se você gostaria de algo mais trabalhado e um pouco mais complexo, pensando aqui nesse método de criar um cenário para animação 2D, né? Pensando em algo um pouco mais 2D, mas que a gente já possa criar nessa simulação, né, de algo 3D num cenário 2D. Claro que a sua animação, por exemplo, não vai ser mover a câmera aqui para cima da ponte, né? Porque isso aqui não é um cenário 3D, é um 2D meio disfarçado, né? Então, mas o que você pode fazer, seu personagem tá aqui todo bonitão desse jeito igual eu fiz. Aí você pode brincar com a câmera, né, com ela se movendo assim e simular, né, o cenário e o personagem andando junto ali e tal. E querendo ou não, o cenário já ganha, né, um pouco mais de profundidade. Fica bastante bacana. E fora que, né, outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui é que se você adicionar aqui, eu vou entrar no modo de renderização, né? Eu não, ficou tudo escuro porque eu não tenho nenhuma lâmpada aqui, mas eu vou adicionar aqui apenas um point aqui de luz. Ó, ele já ilumina aqui o nosso cenário, né? Deixa eu aumentar bem muito mais essa luz aqui. Deixa eu ver. Eu exagerei. Uma luz mais amareladinha. Aí. Então vamos supor que a gente tem aqui, né, nosso cenário aqui. Aí o interessante é que você pode aqui brincar com essa luz, ó. E ele vai sombrear algumas partes, então isso vai dar ainda mais profundidade, né, pro seu desenho. Uma coisa que seria bacana aqui de ajustar apenas uma coisa bem rápida aqui no material dessa textura, porque pode ver que... Opa, cadê minha lâmpada? Perdi a lâmpada. Vai. Tá aqui minha lâmpada. Tinha perdido. Pode ver que o material tá muito com reflexo, né? Fica umas partes muito esbranquiçadas. Isso aí é muito fácil de arrumar aqui no material do objeto. A gente vai selecionar aqui o nosso cenário. E, ó, se eu diminuir aqui esse Roughness, para quem já, né, tá mais habituado aqui mexendo no Blender, sabe aqui nos materiais que a gente pode definir algumas configurações aqui de cor e tal, né, efeito de metal, né? Mas aqui apenas aqui, ó, se eu diminuir o Roughness, que é o quão ele reflete, né? Ele já fica com esse aspecto aqui, né? Que tá bem longe do que a gente quer, né? É ao contrário. Eu vou deixar ele no máximo, ó. Ele vai parar de refletir tanto a luz e vai ficar um pouco mais natural, né? Não vai ficar aquele negócio exagerado igual tava antes, ó. E já dá pra brincar, né? Eu já posso até acrescentar mais uma luz aqui, adicionar outra cor aqui apenas pra um azul aqui, ó, só pra, ó, demonstrar. Ó, veja como ele já ilumina de uma maneira bem legal aqui a pedra, por exemplo. Enquanto a nossa outra aqui está clareando essa outra região aqui mais amarelada. Então, criar o cenário, né, com esse efeito aqui 3D, a gente já consegue fazer, brincar um pouco mais, né, e dar essa profundidade aqui à animação. Mesmo sendo ali uma animação 2D, que é o caso aqui, que eu vou querer fazer em cima desse cenário, né? Então, ó, consigo iluminar aqui, iluminar lá outra região, ó, com a luz. Se a gente voltar lá para o nosso plano, apenas parar de enxergar ali o nosso efeito que a gente fez aqui para o cenário, ó, ele volta a ser aquele plano chato, né? Aquele plano totalmente reto. Veja a diferença, né? A luz aqui vai iluminar exatamente a parte de cima onde ele está em contato com o nosso plano, né, do cenário.
Aí, ó, quando a gente habilita, ó, ele já pega muito mais, ó, vai pegar aqui mais perto aqui da pedra ali, vai ter essa dinâmica, né, com as luzes. Isso é muito interessante, né, para criar uma animação, até deixar um videozinho aí rolando aí da câmera, né? Você vai poder criar uns movimentos mais suaves, ó, da câmera se mexendo, se aproximando e andando pelo cenário e tendo esse aspecto 3D. E claro, né, como eu já mencionei anteriormente, a gente pode trabalhar muito mais ainda em cima desse nosso plano aqui para conseguir dar mais detalhe, mais profundidade. Mas para esse vídeo aqui era isso, que era algo bem mais simples, até pegar um exemplo, outro exemplo bem rápido aqui. E enquanto eu vou terminando de falar aqui, não vou enrolar muito mais, né? Já tá bem longo o vídeo. Mas, como você pode ver, é muito simples, né? O que a gente fez ali foi pegar uma imagem, ter uma imagem, ou você desenhar ela do zero, né? Fica a sua opção, ou você gerou ela, ou baixou de algum site, né? Joga aqui para dentro do Blender ali, adicionando como um plano. Em seguida, vai ali em modificadores, colocar aquele displace e subdividir a forma ali, né? Para ela conseguir pegar ali o efeito do modificador e fazer esses pequenos ajustes ali, né, de suavizar e tudo mais. E pensando num próximo vídeo aí, quem sabe eu traga algo um pouco mais elaborado, com um cenário mais bem trabalhado, né, deixando um pouco mais profissional aí. Então, deixa aí os comentários o que você achou desse vídeo. Deixei aí rolando aí no fundo um outro exemplo aí de um outro cenário, né, só para mostrar como é possível fazer com diferentes coisas aqui. Então, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. É, comente se você quer uma versão mais elaborada, né? Se você tem um nível um pouco mais avançado, às vezes, ou você quer um projeto um pouquinho mais bem pensado, deixa aí nos comentários se gostaria de uma outra versão mais bem trabalhadinha. Daí, claro, eu vou precisar um pouquinho mais de tempo aqui para mexer em cima desse cenário, corrigir algumas coisas que faltaram ali e tudo mais, mas para a gente conseguir chegar, né, num nível que agrade, né? Ou depende muito do projeto. Então é isso. Valeu, tamo junto e até a próxima.